Todas as manhãs, abre o armário e depara-se com aquela variedade colorida de frasquinhos de vitaminas. É uma cena familiar, não é? Nós crescemos a pensar que isto é o nosso elixir da juventude e da saúde, especialmente depois de passarmos dos 60. Mas e se eu lhe disser que a maioria destes comprimidos são apenas guloseimas caras e que alguns podem até prejudicar seriamente o seu organismo? Neste vídeo, vamos desvendar toda a verdade sobre os polivitamínicos para quem tem mais de 60 anos. Vai descobrir quais os suplementos que são realmente necessários, quais deve dispensar de uma vez por todas, e como não cair nas armadilhas do marketing. Garanto-lhe que, no final, a sua visão sobre esta rotina matinal vai mudar radicalmente. Já agora, escreva nos comentários, mesmo agora, que vitaminas ou suplementos é que está a tomar. Tenho muita curiosidade em saber. Para percebermos por que é que temos tanta fé nesta pílula mágica, temos de olhar um pouco para o passado. A ideia de que se pode embalar a saúde numa só cápsula popularizou-se em meados do século XX. Os anos do pós-guerra, o boom da química, as grandes descobertas, tudo isto criou um ambiente propício para acreditarmos que a ciência podia resolver qualquer problema, até o envelhecimento. As empresas farmacêuticas agarraram rapidamente esta moda, apresentando os polivitamínicos como um seguro simples e conveniente contra todas as doenças e a má nutrição. A publicidade pintava um quadro fantástico, um comprimido por dia, e ficava cheio de força e energia, enquanto as doenças passavam ao lado. Esta ideia enraizou-se tanto nas nossas mentes que a passamos de geração em geração. Mas aqui está o senão. Este seguro foi desenhado para o adulto comum, e o organismo depois dos 60 anos é um sistema completamente diferente, único, com necessidades especiais, e mais importante, com as suas próprias vulnerabilidades. Comecemos pelo engano principal, a ideia que nos entra na cabeça, o mito de que, quanto mais melhor. Tendemos a pensar que, já que estamos a tomar suplementos, a pastilha deve ter de tudo e em grande quantidade, com dosagens que ultrapassam em centenas ou até milhares a dose diária recomendada. Mas o nosso corpo não é um armazém. Simplesmente não consegue guardar a maioria destes nutrientes para o futuro. Existe a dose diária recomendada, DDR. Esta é a quantidade mínima necessária para evitar carências numa pessoa saudável. Tudo o que for a mais do que esta dose, especialmente no caso das vitaminas hidrossolúveis, como a vitamina C e as do complexo B, o nosso corpo simplesmente vai expulsar pela urina. Imaginem que estão a tentar colocar 2 litros de água numa garrafa de 1 litro. O que acontece ao excesso? Simplesmente transborda. Com as vitaminas, acontece o mesmo. Na melhor das hipóteses, estão apenas a comprar uma urina muito cara. Na pior das hipóteses, estamos a criar uma sobrecarga desnecessária nos nossos rins, que, com a idade, já não trabalham com a mesma eficiência de quando éramos novos. Portanto, andar a correr atrás de megadoses não é só inútil, é também uma imprudência para a nossa saúde. O próximo ponto crucial, e que a indústria muitas vezes não aborda, é a realidade da absorção de nutrientes à medida que envelhecemos. O nosso aparelho digestivo muda bastante. Depois dos 60 anos, a produção de ácido gástrico, o ácido do estômago, costuma diminuir. Este ácido é absolutamente fundamental para decompor os alimentos e libertar as vitaminas neles contidas, especialmente a vitamina B12. Além disso, as enzimas também ficam mais lentas, e a motilidade do intestino, a forma como ele se move, reduz-se. Isto significa que, mesmo que tome um comprimido com uma composição perfeita, não há garantia de que todos os seus componentes cheguem ao seu destino. O seu corpo pode simplesmente não ter tempo ou capacidade para os absorver e assimilar. É por isso que a forma do nutriente no suplemento se torna tão importante. Por exemplo, algumas formas de magnésio são assimiladas muito melhor do que outras. Os polivitamínicos mais baratos tendem a usar as formas mais simples e menos biodisponíveis,
apenas porque isso é mais vantajoso para o fabricante. O resultado é que toma o comprimido e ele passa pelo seu organismo praticamente em trânsito, sem trazer o benefício que esperava. É o mesmo que tentar abastecer o seu carro com um combustível que o motor simplesmente não consegue queimar. Agora, vamos abordar um perigo real e concreto: a hipervitaminose. Enquanto o corpo consegue eliminar o excesso de vitaminas hidrossolúveis, aquelas solúveis em água, o problema complica-se muito com as vitaminas lipossolúveis, ou seja, as solúveis em gordura. Estas são as vitaminas A, D, E e K. Em vez de serem excretadas pela urina, elas acumulam-se no nosso tecido adiposo e, sobretudo, no fígado. É aqui que o famoso princípio do quanto mais melhor se transforma numa autêntica bomba relógio. Uma sobredosagem crônica de vitamina A, por exemplo, pode causar danos hepáticos, fortes dores de cabeça e, muito importante para a nossa idade, o enfraquecimento dos ossos, o que é um risco acrescido para quem já sofre de osteoporose. O excesso de vitamina D provoca a acumulação de cálcio no sangue, levando a problemas nos rins e a danos nos vasos sanguíneos. Demasiada vitamina E pode aumentar o risco de hemorragias, especialmente se a pessoa já estiver a tomar medicamentos para afinar ou fluidificar o sangue. O maior perigo é que os sintomas da hipervitaminose são frequentemente inespecíficos: náuseas, fadiga, tonturas, e são muito facilmente atribuídos ou desvalorizados como sendo coisas da idade. A pessoa, pensando que está a fazer bem, continua a tomar essas vitaminas milagrosas, agravando perigosamente a sua condição de saúde. Mas vamos focar a nossa atenção no verdadeiro protagonista dos últimos anos: a vitamina D. Chamamos-lhe a vitamina do sol, e de facto, a sua carência é muito comum, sobretudo nas nossas latitudes, e claro, nas pessoas com mais idade. Com o avançar da idade, a nossa pele perde a capacidade de sintetizar a vitamina D de forma eficiente quando exposta ao sol. E esta vitamina é fundamental para a absorção do cálcio e, consequentemente, para a saúde dos nossos ossos. Uma carência de vitamina D é o caminho mais rápido para a osteoporose e para as fraturas ósseas. Por isso, sim, a suplementação de vitamina D depois dos 60 anos é muitas vezes totalmente justificada. Mas aqui, o diabo mora nos detalhes, na dosagem. Não podemos, de forma alguma, tomar altas doses deste suplemento por conta própria. Isto pode levar ao efeito tóxico que já mencionamos. O cenário ideal é fazer uma análise de sangue para avaliar os seus níveis de 25-hidroxivitamina D. E só com base nesse resultado é que o seu médico ou médica pode prescrever-lhe uma dosagem individualizada, segura e eficaz. Lembre-se, a vitamina D não é apenas um suplemento. Ela é, na verdade, considerada uma hormona. E é com essa seriedade que devemos encará-la. Onde está a vitamina D, está sempre o seu fiel companheiro, o cálcio. Durante décadas, a publicidade repetiu-nos a exaustão: tomem cálcio para terem ossos fortes. E as mulheres, principalmente as mais velhas, compram religiosamente estes suplementos, muitas vezes com medo de uma fratura do colo do fêmur. É claro que o cálcio é o material essencial para a formação e manutenção dos nossos ossos, mas estudos recentes revelaram o que se chama de paradoxo do cálcio. Acontece que, quando tomamos cálcio em doses muito elevadas através de suplementos, ele nem sempre é direcionado para o tecido ósseo. Em vez disso, pode depositar-se nas paredes dos vasos sanguíneos, tornando-os rígidos e quebradiços. Isto chama-se calcificação das artérias. É um problema que aumenta significativamente o risco de doenças cardiovasculares, infartes e AVCs, acidentes vasculares cerebrais. Ou seja, ao tentarmos proteger os ossos, podemos acabar por prejudicar o nosso coração. É muito mais seguro e eficaz obter o cálcio através da alimentação, laticínios, vegetais de folha verde e sementes, como o sésamo. E para que ele seja realmente absorvido e direcionado para o tecido ósseo,
e não para as artérias, precisamos de ajudantes essenciais. O principal é a vitamina K2, um componente que muitas vezes é esquecido ou ignorado nas fórmulas de suplementos mais baratas. Passemos agora à vitamina B12. Ela é um verdadeiro motor de energia para o nosso cérebro e sistema nervoso. É fundamental na formação dos glóbulos vermelhos, prevenindo a anemia, e é essencial para manter a saúde das fibras nervosas. O problema é que a sua absorção é um processo complexo que, com a idade, é frequentemente comprometido. Para que a B12 que consumimos através da alimentação seja absorvida no intestino, o estômago tem de produzir uma proteína especial, o fator intrínseco de Castle. E como sabemos, a acidez e a função secretora do estômago tendem a diminuir após os 60 anos de idade. O resultado é que, mesmo que o consumo de carne ou peixe seja suficiente, o déficit de B12 pode surgir. Os seus sintomas são bastante subtis e enganadores: fadiga crônica, formigueiro nas mãos e nos pés, problemas de memória e, por vezes, instabilidade na marcha. É muito fácil atribuir tudo isto simplesmente ao envelhecimento normal. Por isso, monitorizar os níveis de vitamina B12 e, se necessário, suplementar com formas de fácil assimilação, como sprays sublinguais ou injeções, é um aspecto verdadeiramente crucial para a saúde na idade madura. Outro membro importante do complexo B é o ácido fólico, também conhecido como vitamina B9. Muitas pessoas associam-no apenas à gravidez, mas a sua função no organismo é muito mais vasta. O ácido fólico é crucial para a divisão e regeneração das células, algo essencial em qualquer idade. Juntamente com a vitamina B12, ele participa na formação do sangue e ajuda a manter os níveis de homocisteína equilibrados. Ter a homocisteína elevada é um fator de risco conhecido para doenças cardiovasculares. No entanto, aqui há um pormenor importante. A maioria dos suplementos mais baratos utiliza ácido fólico sintético. Para ser ativado no corpo, este ácido fólico sintético necessita do trabalho de enzimas específicas. Em algumas pessoas, a atividade destas enzimas está geneticamente diminuída. Assim, o ácido fólico não processado pode acumular-se no sangue, o que, segundo alguns estudos, pode não ser muito benéfico. A forma mais recomendada e preferível é o metilfolato. Esta já é a versão ativa da vitamina, pronta a ser utilizada diretamente pelo nosso organismo. Este é mais um exemplo que mostra por que é fundamental não olhar apenas para o nome da vitamina no rótulo, mas sim perceber qual é a sua forma e o que dizemos nós sobre esses famosos antioxidantes, como as vitaminas C e E. Dizem-nos que são eles os nossos cavaleiros de armadura reluzente, prontos a lutar contra os radicais livres, os grandes vilões por detrás do envelhecimento e de muitas doenças. A ideia parece bonita e, de facto, tem o seu fundo de verdade. Os radicais livres causam mesmo danos nas nossas células. Mas quando os cientistas começaram a fazer grandes estudos, dando às pessoas altas doses de antioxidantes em forma de suplemento, os resultados foram, para dizer suavemente, bastante desapontantes. Na melhor das hipóteses, não mostraram qualquer efeito na prevenção do cancro ou das doenças cardíacas. E, em alguns estudos, como aconteceu com os fumadores, doses elevadas de beta-caroteno, o precursor da vitamina A, e vitamina E chegaram mesmo a aumentar os riscos. A razão? Provavelmente porque na natureza os antioxidantes não atuam sozinhos, mas sim em equipa, num complexo sistema com centenas de outras substâncias presentes nos frutos e vegetais. Ao retirarmos apenas um componente e o tomarmos numa dose excessiva, perturbamos esse delicado equilíbrio natural. Por essa razão, um punhado de frutos silvestres será sempre mais benéfico do que tomar uma cápsula com o extrato desses mesmos frutos. Agora, vamos focar no ferro. A deficiência de ferro e a consequente anemia são um problema bastante comum, sobretudo em mulheres em idade fértil. No entanto, após a menopausa,
A necessidade de ferro da mulher diminui drasticamente, uma vez que as perdas mensais de sangue cessam. Nos homens, esta necessidade é, por norma, mais baixa desde logo. É neste ponto que tomar polivitamínicos que contêm uma dose padrão de ferro pode revelar-se problemático. Isto acontece porque o corpo não consegue eliminar o excesso de ferro. Ele acumula-se nos tecidos e órgãos, principalmente no fígado e no coração. E o ferro é um pró-oxidante potente, ou seja, ele contribui para a formação dos chamados radicais livres, que são exatamente aqueles que tentamos neutralizar com os antioxidantes. O excesso de ferro está associado a um risco elevado de doenças cardíacas, diabetes e certos tipos de cancro. Por isso, a partir dos 60 anos, só se deve tomar suplementos de ferro por indicação médica direta, e apenas se houver uma deficiência laboratorialmente comprovada. Em todos os outros casos, esta suplementação não é só desnecessária, como também pode ser potencialmente prejudicial. O magnésio, muitas vezes, fica à sombra de vitaminas mais conhecidas ou na moda. No entanto, é, sem dúvida, um dos minerais mais cruciais para a nossa saúde, especialmente na idade madura. É frequentemente apelidado de mineral da calma, ou maestro invisível, visto que participa em mais de 300 reações bioquímicas no nosso corpo. O magnésio é essencial para o funcionamento adequado dos músculos, incluindo o nosso músculo cardíaco. Regula a transmissão nervosa, ajuda a manter um ritmo cardíaco estável e a pressão arterial em níveis normais. Além disso, desempenha um papel-chave no metabolismo da glicose, sendo fundamental na prevenção da diabetes tipo 2. Infelizmente, a deficiência de magnésio é extremamente comum. Com o avançar da idade, a sua absorção através da alimentação torna-se menos eficiente e a sua eliminação pelos rins aumenta, sobretudo quando se tomam certos medicamentos, como os diuréticos. Os sintomas desta carência incluem cãibras musculares, espasmos, irritabilidade e grandes dificuldades em dormir. Por isso, um suplemento de magnésio, numa forma de fácil absorção, como o citrato ou o glicinato, pode ser um dos mais benéficos para quem já passou dos 60 anos. Há outro mineral que não podemos dispensar. O zinco. É o verdadeiro guarda-costas da nossa imunidade. O zinco é crucial para que as células de defesa amadureçam e funcionem corretamente, formando a primeira barreira contra vírus e bactérias. É um facto que, com a idade, o nosso sistema imunitário começa a enfraquecer, um processo conhecido como imunossenescência, e a deficiência de zinco agrava consideravelmente esta situação. É por isso que os seniores que têm níveis baixos de zinco tendem a ter infecções respiratórias com maior frequência, e estas manifestam-se de forma mais severa. O zinco também desempenha um papel fundamental na cicatrização de feridas, um ponto crucial, dado que a capacidade de regeneração da nossa pele diminui naturalmente ao longo dos anos. É igualmente essencial para manter o bom funcionamento do paladar e do olfato. Embora seja raro encontrarmos uma deficiência grave de zinco, a verdade é que a insuficiência ligeira ou moderada é um fenômeno bastante frequente. No entanto, é vital ter em mente que o equilíbrio é fundamental. O excesso de zinco pode interferir na absorção do cobre, um outro mineral de extrema importância. Por este motivo, é imprescindível que consulte o seu médico antes de iniciar qualquer suplementação. Este é um dos pontos mais importantes e, infelizmente, é aquele que a maioria das pessoas ignora. As vitaminas e os minerais são substâncias quimicamente ativas. Podem e vão interagir com os medicamentos que está a tomar. E, convenhamos, as pessoas com mais de 60 anos têm, muitas vezes, uma lista considerável de medicamentos de uso contínuo. Vou dar apenas alguns exemplos. A vitamina K, essencial para a coagulação do sangue, pode anular completamente o efeito de anticoagulantes, como o varfarina. Isto aumenta o risco de formação de coágulos ou trombos. A vitamina E e o óleo de peixe, pelo contrário, podem potenciar o efeito dos fluidificantes do sangue,
elevando drasticamente o risco de hemorragias. Existem dados que sugerem que os antioxidantes, como as vitaminas C e E, podem reduzir a eficácia da quimioterapia e da radioterapia durante o tratamento oncológico. Até mesmo o que parece inofensivo, como a erva de São João, ou hipericão, frequentemente usada em infusões calmantes, interfere com as enzimas do fígado e pode alterar a concentração de dezenas de medicamentos vitais. Por isso, a regra número 1 é esta: se toma medicação de forma contínua, não deve começar a tomar qualquer suplemento novo sem falar primeiro com o seu médico assistente. Quando olhamos para as embalagens de suplementos, vemos sempre aquelas frases que nos chamam a atenção: 100% natural, biológico ou de origem vegetal. Estas palavras parecem magia e dão-nos a ilusão de que estamos totalmente seguros. Mas sejamos honestos: ser natural não é o mesmo que ser seguro. O veneno do cogumelo mortal, a Amanita phalloides, por exemplo, também é 100% natural. A indústria dos suplementos alimentares, ao contrário da farmacêutica, tem uma regulação muito mais fraca. O controle de qualidade, a pureza das matérias-primas e a garantia de que o que está no rótulo corresponde ao que está dentro da embalagem, tudo isso, muitas vezes, deixa muito a desejar. Já houve casos onde se detetaram substâncias psicotrópicas proibidas em suplementos naturais para emagrecer, e até mesmo metais pesados e pesticidas em chás e preparados de ervas. Além disso, a planta em si, mesmo que seja a mais benéfica, pode provocar uma reação alérgica grave. Por isso, não devemos confiar cegamente em truques de marketing ou naqueles bonitos desenhos de folhas verdes nas embalagens. Segurança não é sinônimo de ser natural. É resultado de um controle de qualidade rigoroso e de estudos clínicos, algo que a maioria dos suplementos, infelizmente, não tem. Mas então, o que fazer se decidirmos não tomar tantos comprimidos? A resposta é simultaneamente simples e complexa: prestar atenção ao que pomos no nosso prato. Nenhum comprimido, por mais caro e equilibrado que seja, consegue realmente substituir o poder e os benefícios dos alimentos integrais. Este fenômeno é conhecido como sinergia alimentar. Significa que os nutrientes presentes na comida trabalham em equipa, potenciando a ação uns dos outros. Pense, por exemplo, numa maçã. Além da vitamina C, ela contém centenas de outros fitonutrientes, flavonoides e fibras. No seu conjunto, estes elementos proporcionam um efeito de saúde muito mais potente do que uma vitamina C isolada, tomada numa cápsula. O ferro proveniente da carne é melhor absorvido se o consumir com vegetais ricos em vitamina C. Da mesma forma, o cálcio dos espinafres é mais eficazmente direcionado para os ossos, graças à vitamina K, que já lá se encontra naturalmente. Um comprimido não tem este contexto. Ele oferece-lhe apenas um ou alguns elementos isolados. A comida, por outro lado, oferece-lhe uma verdadeira orquestra de substâncias benéficas, que tocam uma melodia harmoniosa de saúde. Assim, investir em alimentos de qualidade, frescos e diversificados, é de longe o melhor investimento que pode fazer na sua saúde e longevidade. No entanto, e apesar de tudo o que se diz, seria injusto demonizar completamente os suplementos. Há casos em que eles são mesmo essenciais, são vitais para a saúde. O primeiro ponto é a carência confirmada através de análises. Se as suas análises de sangue revelam que tem falta de vitamina D, ferro ou B12, corrigi-lo apenas com a alimentação vai ser muito complicado e lento. Nesses casos, o seu médico irá prescrever as doses certas para tratamento através de medicamentos. Em segundo lugar, temos as doenças que prejudicam a absorção dos nutrientes, como, por exemplo, a doença de Crohn, a doença celíaca ou mesmo depois de uma cirurgia ao estômago. O terceiro ponto são as dietas muito restritivas. Por exemplo, quem segue uma alimentação vegana pura não consegue obter vitamina B12 suficiente só através dos vegetais. Nesses casos, é claramente recomendada a suplementação.
Por fim, em quarto lugar, há medicamentos que podem esgotar as nossas reservas de certos nutrientes essenciais. Por exemplo, a metformina, usada para a diabetes, pode baixar a vitamina B12, e as estatinas podem diminuir a coenzima Q10. Nestes casos muito específicos e bem delineados, tomar suplementos está justificado sim. Mas lembre-se, deve ser sempre algo direcionado e com acompanhamento médico. Se juntamente com o seu médico chegaram à conclusão de que o suplemento é mesmo necessário, é crucial que aprenda a ler o rótulo corretamente. Não se deixe iludir por embalagens chamativas, nem por promessas demasiado ambiciosas. A primeira coisa a procurar são os selos de certificação independente, como o USP ou o NSF. Isto garante, pelo menos em parte, que o que está no frasco é de facto o que foi prometido, e na dosagem indicada. Em segundo lugar, veja a coluna da percentagem da dose diária recomendada. Se notar valores de 500, 1000 ou até 5000%, deve questionar-se se precisa mesmo de uma dose tão excessiva. A única exceção são as doses médicas ou terapêuticas, sempre receitadas pelo seu clínico. O terceiro ponto, e este é o ponto fundamental, é verificar a forma química do nutriente. Já conversamos sobre como o metilfolato é melhor do que o ácido fólico e o citrato de magnésio é superior ao seu óxido. Isto requer algum conhecimento, mas é informação que se obtém facilmente numa pesquisa rápida na internet. Ao optar por formas de qualidade e com maior biodisponibilidade, garante que o seu investimento não será em vão. Quando entramos numa farmácia, deparamo-nos com prateleiras inteiras de vitaminas, onde se destacam rótulos como para a terceira idade, Silver ou 50+. Isto é um truque de marketing extremamente atrativo. Sentimos que o fabricante pensou em nós e criou algo especial, ideal para as nossas necessidades próprias da idade. Mas vamos olhar para a composição. Na maioria das vezes, a fórmula para idosos só difere da versão normal por ter um teor mais elevado de vitamina D e B12 e pela ausência de ferro. Em princípio, até existe lógica nisto. No entanto, além disso, a constituição também inclui dezenas de outros componentes em doses mínimas, quase homeopáticas, que não trazem qualquer benefício real, mas que permitem listar uma enorme quantidade de ingredientes na embalagem. E o preço deste complexo especializado é, regra geral, significativamente mais alto. No fundo, está a pagar a mais pelo marketing. É muito mais sensato e econômico, se for necessário, comprar separadamente vitamina D e B12 de qualidade, na dose que realmente precisa, em vez de pagar por um complexo placebo 20 em 1. Qual é a grande lição que podemos tirar de tudo isto? É muito simples. Automedicar-se com vitaminas é perigoso. O seu primeiro e mais importante passo para a saúde não é ir à farmácia comprar mais um frasco colorido, mas sim consultar um médico atencioso e competente. Não tenha receio de fazer perguntas. Conte ao seu médico sobre todos os medicamentos e suplementos que está a tomar. Peça-lhe para prescrever análises básicas para verificar os níveis das vitaminas e minerais essenciais que são frequentemente deficientes na sua faixa etária. Isto inclui, no mínimo, vitamina D, vitamina B12, ferritina, para avaliar as suas reservas de ferro, e um hemograma completo. Só com dados objetivos em mãos é que se pode tomar uma decisão ponderada sobre a real necessidade de tomar este ou aquele suplemento. O médico irá considerar o seu histórico clínico individual, os medicamentos que toma e os resultados das suas análises, e dar-lhe recomendações adequadas especificamente para si. Isto é o que chamamos de medicina personalizada, e não seguir cegamente conselhos generalizados da publicidade. Vamos imaginar que, em vez de procurar a saúde num comprimido, decidiu focar-se na alimentação. O que deve colocar no seu cesto do supermercado? Aqui estão alguns superalimentos verdadeiros para quem tem 60 anos ou mais. Em primeiro lugar, o peixe gordo de águas frias, salmão, arenque e cavala.
É a melhor fonte de ácidos gordos ômega 3 e de vitamina D. Em segundo lugar, todos os tipos de frutos silvestres, mirtilos, arandos e framboesas. São ricos em antioxidantes que protegem as nossas células. Em terceiro lugar, os vegetais de folha verde escura, espinafres, couve, como a couve galega ou couve cali, e brócolos. São um tesouro de vitamina K, magnésio e cálcio. Em quarto lugar, os lacticínios fermentados, como iogurte natural ou kefir. Estes mantêm a saúde do seu intestino, o que influencia diretamente a absorção de todos os nutrientes. E, por último, não se esqueça dos frutos secos e das sementes, especialmente nozes e sementes de linhaça. São uma ótima fonte vegetal de ômega 3 e fibra. Lembre-se, um prato variado e colorido é o seu principal complexo multivitamínico. Então, vamos fazer um resumo rápido e montar um plano de ação bem claro. A sua estratégia pessoal de saúde. Primeiro passo: faça uma revisão na sua farmácia caseira. Olhe para todos aqueles frascos de polivitamínicos e pergunte a si mesmo, sem rodeios: quem é que me receitou isto e com base em quê? Se a resposta for: vi num anúncio, ou foi a vizinha que recomendou, ponha esse frasco de lado. Segundo passo: mude o foco dos comprimidos para o prato. Comece a planear as suas refeições para que sejam o mais variadas possível e ricas em nutrientes. Terceiro passo, e este é o mais crucial: marque uma consulta com o seu médico. Converse com ele sobre as suas preocupações e peça para fazer análises aos indicadores essenciais. Quarto passo: se as análises mostrarem alguma carência, em conjunto com o seu médico, escolha um suplemento único, ou seja, uma dose isolada daquele mineral ou vitamina específica de que precisa, numa dosagem adequada e numa forma que o corpo consiga absorver bem. Este plano de 4 etapas é muito mais eficaz do que tomar diariamente um complexo multivitamínico de eficácia duvidosa. Ora, este é talvez o ponto de viragem mais importante de toda esta discussão. O maior engano não está em achar se as vitaminas são boas ou más. Está em procurarmos a pílula mágica. Queremos uma solução simples para o complexo desafio de envelhecer. E a indústria multibilionária de suplementos vende-nos alegremente essa ilusão, numa embalagem bonita. Ela joga com o nosso medo de doenças e o desejo de ter saúde e longevidade sem esforço. Mas a verdadeira magia não está no frasco. Está no nosso prato, na nossa atividade diária e no consultório de um médico competente. Então, o que aprendemos hoje? Os polivitamínicos depois dos 60 anos não são uma solução universal. Na maioria das vezes, são um desperdício de dinheiro e, por vezes, um risco real para a saúde devido a sobredosagens, toxicidade ou interações perigosas com outros medicamentos. A chave para a saúde na idade madura não é um punhado de comprimidos, mas sim uma abordagem personalizada. Focar-se em alimentos integrais, identificar e corrigir as deficiências reais através de análises e consultas médicas. Esta é a verdadeira e eficaz estratégia para a longevidade. Obrigado por assistirem a este vídeo importante até ao fim. Se aprenderam algo novo e útil, não se esqueçam de deixar o vosso gosto e subscrever o nosso canal para não perderem outras revelações. O nosso objetivo é a vossa saúde, baseada na ciência e não no marketing. E agora, a pergunta principal para vocês. Depois de verem este vídeo, vão mudar a vossa abordagem em relação à toma de vitaminas? Pretendem discutir isto com o vosso médico? Partilhem os vossos pensamentos e planos nos comentários aqui embaixo.